Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus e eu vou estar usando uma mensagem da Palavra de Deus que está escrita no livro de Daniel, capítulo 3, que conta a história daquela estátua de ouro e dos companheiros de Daniel, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gostaria que os irmãos que pudessem estar participando conosco do canal, desse um joinha para estar auxiliando o nosso canal, para tornar a gente cada vez mais visualizado na internet, E eu gostaria que vocês pudessem estar contribuindo com a gente, dando joinha aí para a gente poder estar fortalecendo o nosso canal. E aí a gente vai estar falando essa mensagem e a gente vai estar iniciando essa mensagem com a questão dos nomes. Ontem o pastor estava falando sobre as maneiras em que o Satanás ele modifica os nossos nomes, E como isso tem um símbolo muito grande para que a gente possa estar firme nos caminhos do Senhor, para que a gente possa ser fiel, para que a gente possa permanecer fazendo a vontade de Deus, para que nada possa nos afastar do amor de Deus e da presença desse Deus Altíssimo, Que nós sejamos fiel porque Deus, ele é fiel. Então, a gente vai estar começando essa palavra falando do significado dos nomes desses homens, que no caso é Daniel, Ananias e Mesaque. No caso, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa que Deus é misericordioso. E Misael é quem é como Deus, Então tem um símbolo muito forte o nome desses israelitas, que eles foram nesse tempo resgatados pela Babilônia, e aí os babilônicos modificaram o nome dele. Ainda tem Azarias, que o nome dele simboliza Jeová ajuda. Então, assim, Deus, ele coloca um nome em nós que tem um símbolo, que tem um significado. No caso de Abraão, que o nome dele simboliza que ele é o pai da fé. No caso de Jacó, que foi mudado para Israel, que é o povo de Deus. Então Deus, ele nos dá uma identidade, ele nos fornece um caráter firme, E no caso, quando eles mudaram para a Babilônia, que eles ficaram com o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. No caso, Sadraque simbolizava iluminado pelo Deus Sol. Mesaque simbolizava quem é como Vênus, E Abidnego é servo de Nego, Que Nego era simbolizava um deus pagão, também lá dos babilônicos. Então os nomes deles foram transformados, porém o coração deles, o caráter deles continuava em Deus. Isso os babilônicos não puderam mudar, Então aí essa aqui conta a história daquela fornalha de fogo, E eu vou estar contando algumas partes dessa história, que foi na época do rei Nabucodonosor, Que ele fez uma estátua de ouro, e essa estátua, todo o povo ele tocava um sino e todo o povo tinha que se prostrar diante dela, tinha que adorar essa imagem. Isso era a ordem do Deus Nabucodonosor. E aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitaram essa proposta. Eles simplesmente repudiaram isso e eles disseram: não, nós não iremos nos prostrar diante de uma estátua de ouro, nós só nos prostraremos diante do nosso Deus, E eles permaneceram fiel a esse Deus, Eles não se prostraram. E aí o que a gente vai estar lendo uma passagem aqui no verso 12 que diz assim: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os nossos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti e a teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantastes para adorarem. Então aí, eles estão fazendo uma denúncia que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitaram essa proposta e que eles não se prostraram diante dessa imagem, Aí a gente vai agora do capítulo 12 para o 14, aonde o Nabucodonosor falou. Ele disse:
É propósito, eles mandaram chamar, né, os meninos, aí o Nabucodonosor falou para eles, é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorarem as estátuas que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vós? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui ele já está começando a desafiar Deus. Aqui ele já está começando a fazer o propósito de Deus, que Deus queria que ele tivesse conhecimento de quem era esse Deus que eles serviam, que era um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que nos ajuda todos os dias, né? E aí eles responderam, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre o nosso negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a confiança que esses jovens tinham em Deus. Olha como eles se prostravam, como eles criam que esse Deus, ele não iria abandoná-los, né? E aí, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu rosto. Então, da mesma maneira que Nabucodonosor tinha desafiado o Deus deles, eles desafiaram Nabucodonosor. Eles simplesmente deixaram na mão de Deus aquele negócio, né? E aí, nesse período, né, eles ataram, colocaram fitas neles e jogaram eles na fornalha de fogo. Mas Nabucodonosor ficou tão irado, que ele pegou e pediu para aumentar 7 vezes o fogo, contanto que os homens que jogaram ele na fornalha, os homens foram queimados, né? E nesse período, todos os reis da província, todas as autoridades, estavam todas as pessoas poderosas do reino junto com Nabucodonosor. Então era um evento e tinha muita gente importante. E eu acredito que nesse momento Deus quis se levantar para interceder por esses meninos, porque ele queria mostrar para todos aqueles reis que Deus era maior, de que o poder dele estava acima de toda a autoridade daqueles homens. Mas aí a gente continua aqui na história. Então, aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus, e os seus vestidos, e foram lançados dentro do forno ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí no 24, né, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não os lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens. 4, ele tinha lançado 3, e lá dentro da fornalha de fogo tinha 4, que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do Deus de vocês. Então ele tinha uma ideia de a semelhança do filho de Deus como seria naquela época, né? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e juntaram-se aos satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos.
nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse nenhum outro Deus, senão o Deus Altíssimo. Por fim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província da Babilônia. Essa história é muito linda. Então essa história, ela gera muita confiança, ela gera muita certeza de que Deus, ele é um Deus que pode nos livrar de qualquer situação. Há situações em que a gente precisa passar, né, conforme eles foram jogados dentro da fornalha, mas Deus, ele deu vitória, eles foram fiéis, eles não aceitaram aquele desafio do rei, que eles teriam que se prostrar, e eles decidiram fazer a vontade do Deus Altíssimo, né? E aí eu vou estar falando um pouquinho aqui referente ao nosso coração, né? Se o nosso coração não estiver corrompido, se a gente tiver certeza do Deus que nós servimos, não há impedimento, não há nada que possa bater o nosso coração nem a nossa alma, né? A gente tem que priorizar o fruto para que o dom tenha utilidade na nossa vida. O nosso fruto é a palavra de Deus, a nossa semente é a palavra de Deus, e a gente precisa priorizar isso para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, essa palavra é muito forte. Eu gostaria que vocês ficassem com essa palavra no final de semana, que vocês não desistissem, que vocês fossem perseverantes, porque tem muita gente que no meio do caminho tem desistido, mas que vocês fossem corajosos como esses homens foram, e que vocês decidissem confiar no Deus de Israel, no Deus Altíssimo, no único Deus que pode nos livrar de qualquer que seja a situação. E como diz a palavra de Deus, Deus, ele é tão maravilhoso que até a tristeza salta de alegria diante desse Deus, e que a gente possa glorificar e adorar esse Deus sempre. Deus abençoe vocês, um excelente final de semana, em nome de Jesus.